dia! Tudo bom, lindona? Hoje, 26 de março, hein? 26 de março de 2025, última quarta-feira do mês de março desse ano. O tempo tá passando. Você já acordou? Você já acordou? Já acordou pra vida? É importante, viu? Já acordou pro dia, já acordou pra noite. E eu sou a Sônia Beth, sou astroterapeuta, trabalho com astrologia, estou me formando em aromaterapia, estou adorando, estou adorando. E eu estou com um projeto muito legal de aproximar a astrologia com aromaterapia através das emoções. Então, está sendo assim um projeto muito legal e que eu coloco também à disposição de você, tá bom? Então, eu costumo verificar qual é o momento que você está vivenciando, quais são as facilidades, os desafios para esse momento, e através dessa análise a gente procura, então, um óleo essencial mais adequado para aquele momento, para estimular determinados chakras e te dar aquela força necessária para vivenciar o momento e trazendo os resultados mais importantes, tá? Eu digo isso porque não é porque a situação ela está positiva ou negativa astrologicamente falando que a vida vai transcorrer naquele sentido, tá? Então eu digo isso por quê? Porque eu já percebi na minha vida que numa determinada situação, tudo estava favorável, estava ótimo. Eu falava, ai, que legal, vou entrar numa fase ótima, tal e tudo mais. Mas não aconteceu. Mesmo que astrologicamente estava tudo favorável, não aconteceu. Por quê? Porque faltou o apoio da Sônia Beth. Você está entendendo? Que por N questões, né, por vários fatores, passou a perna nela mesma e a coisa não aconteceu. Isso pode acontecer tanto com coisas boas quanto com coisas, entre aspas, ruins, tá? O que a gente tem que perceber é o seguinte: como é que está aquela configuração astrológica, como que isso está reverberando na minha vida, né? E o que, que eu posso fazer para alcançar um resultado melhor. Então, essa é a nossa proposta. Por isso que eu digo que eu sou astroterapeuta. Eu não quero, sabe? Não é a minha. Como eu já passei por essa experiência, eu não tenho assim, vamos dizer assim, eu não fico confortável em fazer previsões. Isso é uma coisa minha. Tem muita gente que se dá muito bem com previsão astrológica, né? Mas não é o meu caso, eu não me sinto muito favorável. Eu gosto de estar ali, sentar com a pessoa, conversar com ela. Olha, a situação assim, a situação está assada. Como é que você vivencia isso? Como é que você vê isso? E aí a gente vai, sabe, penetrando naquela situação e, se a circunstância favorecer, nós vamos encontrando saídas para aquela situação, né? Mas tudo na nossa vida acontece se houver a nossa participação. Não podemos delegar aos astros, não podemos delegar a isso, aquilo, o acontecimento na nossa vida. Não. Nós somos os agentes mais importantes da nossa vida. Se a gente não fizer, não fazer acontecer, não adianta, não acontece. Então vamos observar isso, porque muitas vezes a gente passa a perna na gente mesmo. Por medo, por falta de confiança, por achar que a coisa não vai acontecer, tal, esquecendo que tudo na vida é um processo, né? É um processo de crescimento. E por falar em óleo essencial, o nosso óleo essencial espiritual para esse mês é o cedro atlântico, o cedro do Atlas, de Atlas, que é extraído dessa madeira originariamente do Líbano. A gente vê que a maior parte, né, dos óleos essenciais, vamos dizer, você veio tudo do Oriente, né, onde nasceu, né? O Oriente é riquíssimo. Então, que originariamente é uma madeira do Líbano, tá? E cedro, algumas pessoas dizem que é uma palavra de origem árabe e significa poder.
Então, quando a gente encontra a menção do uso da madeira, do cedro em literaturas espirituais, em literaturas sagradas, nós podemos perceber que muitas vezes essa madeira ela traz consigo uma simbologia que é da força espiritual. Né? Então, se for o seu caso, se você está realmente querendo, sabe, força espiritual que todos nós precisamos, gente, todos nós precisamos. O cedro de Atlas é um óleo essencial muito interessante. E eu, então, logicamente, que não sou boba nem nada, vou fazer minha macumbinha, eu vou passar esse óleo diretamente do vidrinho, eu vou passar na minha garganta, porque eu quero que as propriedades do cedro do Atlas, eles façam uma conexão com o meu chakra da garganta, com a minha joia azul que existe aqui e que também existe na sua garganta, viu? Pode ter certeza. Então, olha, o que você faz? Valorize a sua joia azul que existe na tua garganta e procure hoje, a partir de hoje, a partir de agora, só proferir palavras positivas. E perceba o significado na sua vida, tá? Deixa de lado a fofoca, deixa de lado as mentiras, pelo amor de Deus, e procure, sabe, se conectar com algo mais elevado. Esse óleo, ele é seguro, ele não tem contraindicação, mas se você tem uma pele sensível, misture esse óleo com óleo vegetal ou com óleo ou com gel, tá? E passe. Eu gosto de passar óleo essencial em algum dos chakras, tá? Porque eu quero que as propriedades do óleo essencial estimulem aquela área, estimulem aquela função. Então, eu gosto de passar em cima dos chakras, a partir do momento que eu estou passando na garganta, eu estou estimulando a minha comunicação e também a minha tireoide, tá? Que eu preciso cuidar da minha tireoide. Então, eu preciso sim cuidar da minha garganta, eu preciso sim cuidar da minha tireoide, tá? Então, vale a pena. Esse óleo de cedro também tem uma função de equilíbrio, de acalmar, e ele é muito importante para aquelas pessoas que não conseguem relaxar para dormir. Por falar nisso, bom dia, viu? Bom dia para você que está acordando agora, bom dia para você que está no ponto de ônibus, bom dia para você que está no coletivo ou no seu carro particular, bom dia para você que está voltando para casa para descansar e bom dia para você que não conseguiu dormir, bom dia, bom dia, bom dia. Então vamos lá. Então, para quem não consegue dormir, você faz o seguinte: antes de dormir, observe a sua rotina e procure afastar da sua cabeça situações negativas, emoções negativas, desequilibrantes, tá? E procure se conectar naquele dia com uma coisa boa que você vivenciou, que você viu, e sentir a emoção que essa situação trouxe. Sendo uma situação positiva, logicamente que é uma emoção gostosa. Então, deixe essa emoção tomar conta da sua vida, do seu ser. Agradeça. Agradeça a Deus Pai, agradeça a Deus a Mãe, agradeça a você por esse empenho e vá dormir. Desligue tudo, celular, televisão, computador, tal, desligue a luz e vá dormir. Vale a pena, tá? Você vai passar esse óleo na sua coroa, vai sentir um pouquinho o cheiro desse óleo, né? E então se entrega, confie na vida, se entregue para que você entre no estado de relaxamento e consiga dormir, tá bom? Então, esse óleo cedro do Atlas, muito interessante e muito importante. E hoje a Lua
ela está na fase negra, passando pelo signo de Aquário. Daí você fala, Sônia Beth, mas que esse negócio é esse de lua negra, de fase negra? Não é só nova, crescente, crescente, cheia, minguante? Dependendo do estudo, você pode ver as fases da vida, como as fases da lua, como 4 fases ou 8. Eu gosto de me relacionar com as fases da lua, 8 fases. E essa fase negra é aquela fase, sabe, que a lua começa a perder todo o seu brilho, né? Dependendo da posição que ela está do sol, ela não mais reflete a luz do sol. Então, ela vai gradativamente perdendo o seu brilho, perdendo a sua luz. Quando chega na lua nova, não tem brilho nenhum, né? E esse aspecto, quando a gente olha para o céu, a gente pode perceber que é um grande momento de introspecção, né? Eu gosto de fazer uma macumbinha nesses momentos. Eu gosto de pegar algumas sementes. Eu gosto de imantar aquelas sementes com alguma coisa positiva, algo que eu quero construir no mês, tá? Imanto com o meu pensamento, porque tudo começa através do pensamento. Imanto aquelas sementinhas e coloco ao relento para receber o sol, as vibrações do sol e da lua naquele período. Porque uma lua nova é uma lua de fertilização. E eu quero que, na união da energia do sol e da lua naquele momento, fertilize as minhas sementes. E os brotos começam a aparecer uns 3 dias depois, 2, 3 dias depois, quando a lua começa a entrar na fase crescente, tá? Então, é quando os brotos das plantas surgem e é quando os brotos daquela nossa imantação naquelas sementes, elas começam também a aparecer na nossa vida. Então, faça isso, observe. Uma coisa importante, não mexa com a vida de ninguém. Não mexa com a vida de ninguém, porque você depois vai sofrer as consequências, tá? Estamos falando da sua vida. O que de bom que você quer na sua vida. O que você quer, que forças que você quer acionar para que aquilo se manifeste na sua vida. É um projeto da sua vida, você com você mesmo, sem interferir na vida das outras pessoas. Ok? Tá? Porque sempre quando a gente faz isso, chega num determinado momento que a gente vai passar pelas consequências. Você já ouviu falar de bumerangue, né? A gente joga o bumerangue, ele vai, muitas vezes volta, bate na outra pessoa, mas ele volta para a gente e com uma força maior, tá? Volta para a gente. Essa é a força do bumerangue, vai e volta. Então, fique esperta com você, tá? E a nossa primeira providência hoje é saber lidar com os desafios, tá? E saber lidar com os desafios da vida. Nós estamos com a lua em Aquário e o sol em Áries, nós estamos sendo preparados para a lua nova, né? Para a lua nova em Áries. Então, deixar realmente que o ciclo termine, sabe? Se preparar para essa nova fase, respirar, relaxar, para poder receber a intuição. Áries é um signo muito intuitivo, tá? Para receber essa intuição e restaurar o equilíbrio na sua vida, tá? Pelo fato de Áries ser muito intuitivo, ele também é impulsivo. E o que acontece? Recebe informação, pá, eu já quero colocar em prática. Calma, calma, calma. Quando isso ocorre, tem uma grande possibilidade da gente criar um próprio curto-circuito na nossa vida. Pô, a gente acabou de receber a intuição.
A gente nem ainda elaborou essa intuição, é uma coisa nova para a gente também. E a gente já quer colocar em prática. E tem aquela coisa do ariano tá batendo a cabeça na parede, né? Por causa dessa impulsividade. Calma. Escuta, recebeu? Vamos elaborar essa nova ideia. Vamos começar a colocar em prática essa nova ideia, porque ainda a gente vai ter um tempo para oferecer essa nova ideia para o mundo. Agora, se nem eu mesmo entendo, eu estou recebendo aquela informação agora, eu estou recebendo aquela intuição agora, nem eu mesmo entendo, como é que eu vou querer que as outras pessoas vão entender e vão aceitar? Ninguém vai aceitar. Ninguém vai aceitar. Principalmente porque é uma coisa nova, ninguém tem a segurança. Fala, essa daí é louca, essa é louca, né? Então, essa energia ariana precisa ter isso, né? É muito intuitivo, mas precisa lidar com a impulsividade, sabendo que, muitas vezes, não é aquela hora que se recebe a intuição que a gente vai poder colocar em prática, porque, muitas vezes, a informação, ela nem é entendida por nós mesmos que recebemos aquela informação, aquela intuição, tá? Então, a gente precisa dar esse tempo se a gente quer que a coisa aconteça. Às vezes, demora um ano. Às vezes, demora mais, demora um ano, para que a vida nos traga uma condição material necessária para colocarmos aquela ideia em prática. Se a gente vai colocar antes, não dá certo. E o que acontece? Uma grande possibilidade de abortar uma ideia muito interessante, muito interessante. Então, nós precisamos tomar esse cuidado e observar, né? Observar se realmente há campo para a gente colocar em prática aquela intuição que a gente recebeu. E essa é a vibe da lua nova de Áries, né, gente? Que é uma lua, essa lua nova de Áries, para mim, ela é muito parecida com. Ela traz uma energia muito parecida do louco, do arcano louco, né? Então, do tarô. Então, a gente precisa sim receber essa energia tal, sabe? E caminhando, sabe? Caminhando, tá, e tudo mais, mas também percebendo a hora de passar essa energia do louco, de transmutar essa energia do louco para o mago, né? Porque quando nós saímos, quando nós recebemos a intuição através do louco, que existe em nós, existe em todo mundo, quando recebemos a intuição através do louco e a gente percebe que já é hora de passar para o mago, né? Que é aquele que vai... O mago ele vai pegar os 4 elementos da terra, né? Água, terra, fogo e ar. Ele vai, de uma certa forma, fazer uma simbiose desses 4 elementos para começar a trabalhar aquela ideia, para dar forma. Porque enquanto estava no louco, é só uma força espiritual. Né? Agora, quando vem para o mago, aí sim é hora de dar as primeiras formatações para aquela ideia. Né? Olha que legal, olha como o tarô também é sensacional, vale a pena. Então, esse é o nosso primeiro desafio de hoje: saber lidar com os desafios, aceitar a verdade que o ciclo está terminando e procurar respirar, relaxar para receber a intuição e restaurar o equilíbrio. No próximo sábado, 29 de março, nós temos o ápice da lua nova no signo de Áries, ainda no primeiro decanato desse signo. No finalzinho, mas é o primeiro decanato. Ai, tá certo? Valeu? Olha, se você não entender alguma coisa, por favor, não tenha vergonha, entre em contato comigo. @Sônia Símbolos através do Instagram, através do YouTube. Também tem o site da Madrugada Astral. Entre em contato que a gente conversa, a gente esclarece o que deve ser esclarecido, se for o caso. Mas eu peço para você, toma cuidado com os golpes.
Hoje a nossa rede social, hoje a nossa tecnologia dá toda a condição para quem conhece, para quem sabe, de falar com a gente utilizando a nossa imagem através de vídeo, utilizando a nossa voz e utilizando recursos nossos para poder se passar por aquela pessoa e aplicar golpe, se for o caso. Né? Isso pode acontecer com uma pessoa da área de comunicação, da rádio, e pode até mesmo acontecer com os nossos próprios parentes. Né? Quantos de nós já não recebemos alguma tentativa de golpe ou até caímos em golpe através de uma videochamada de alguém que se apresentou como se fosse o nosso filho, como se fosse a nossa filha, como se fosse alguém da nossa família. Eu tenho relatos de pessoas que passaram por isso. Tá? A nossa tecnologia hoje, infelizmente, ela proporciona que esses golpes aconteçam e eu não vejo. Talvez eu tenha até, não venha condições de, escuta, o que você está fazendo para proteger as pessoas? A internet é muito perigosa na mão de idosos e muito perigosa na mão de crianças. Ah, é muito perigoso. Por quê? Porque a internet, gente, ela maravilha a gente. Nossa, né? Ela maravilha. Então você fica ali, você passa horas, muitas vezes, nas redes sociais e nem percebe. Além de maravilhar, ela vicia. Então você fala, poxa, uma pessoa, sabe, que eu não conheço, entrou em contato, pediu amizade e tal e tudo mais. Então você fala, nossa, então tem uma questão também de falar, puxa vida, olha, tal pessoa prestou atenção em mim, está pedindo amizade e tal. E isso a gente entra, sabe, numa realidade paralela, sei lá. Né? E isso quando a gente não conhece as pessoas, né? E, não, eu quero ser seu amigo, tal, e tudo mais. Daí você, aceita amizade e tal, sem saber o que é. E muitas vezes é uma pessoa que só está ali te acompanhando para pegar suas informações e aplicar golpe, ou em você mesmo, ou nos seus amigos, muitas vezes solicitando empréstimos, solicitando, me empresta aqui, me empresta ali, que eu preciso de dinheiro, e depois você, sabe, naquela situação, você passa o dinheiro ou compra alguma coisa e a pessoa some. Se não sumir, você vai cobrar, né? Se você comprou alguma coisa ou vai cobrar, a pessoa ainda ri na tua cara e fala, é só denunciar, me denuncia aí, sabe? Me denuncia que tudo bem, né? Então, o idoso é muito visado. Porque não conhece a tecnologia, não conhece esses macetes e entra numa boa. Criança também, tá? Então, nós precisamos sim tomar cuidado nas redes, né? E perceber que muitas vezes a gente pode estar sendo acompanhado por pessoas inteligentes, como eu estava conversando com uma colega minha. Mas pessoas que falam, são muito inteligentes. Sim, são inteligentes, mas o que adianta usar a inteligência para prejudicar as outras pessoas? Num primeiro momento, porque essas pessoas também estão se prejudicando. Talvez elas não conseguem perceber isso num primeiro momento, mas estão sim se prejudicando e muito. Tá? Então é isso. Entre em contato. Eu gostaria muito de estar conversando com você. Mas tome cuidado com os golpes que são muito fáceis através das redes sociais no momento atual. Então, um beijo para você, sabe? Um ótimo dia, um ótimo final de mês e vamos deixar que os ciclos terminem, abrir para o novo. Tchau, até a próxima quarta, 5 horas da manhã. Beijo!